Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Eu fiz 2 vídeos na semana anterior porque eu estava programando aqui no MATLAB algumas coisinhas que talvez eu vá usar no futuro. Ainda tá na fase de testes aqui, algumas coisas de cinemática aqui que eu tava produzindo. Ainda não ficou muito bom, porque eu tava tentando fazer aqui uma máquina de cálculos físicos do ensino médio. Ainda falta mais alguns testes aqui, mas eu acho que vai ficar da hora quando ficar pronto. Por isso que eu não soltei vídeo na última vez. Também eu tava trabalhando muito com matemática simbólica, e é o assunto que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Esses dias aí teve um marco para mim, pelo menos é um marco para mim, que é ter iniciado os estudos mais complexos que dá entrando dentro da matemática simbólica, que finalmente me deu aparatos para poder continuar os estudos dentro da física de partículas, que estava parado, certo? Agora, por exemplo, entendendo um pouquinho mais sobre a parte simbólica, eu consigo entender de onde é que veio a fórmula de Planck. Isso aqui é uma equação diferencial. No futuro a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Isso aqui são tipos de equações diferenciais em série que deram origem à constante do Planck. A ideia aqui é mostrar para vocês de como o universo dentro da matemática que nós chamamos de matemática simbólica se mostra. Porque a gente vê uma fórmula, por exemplo, essa daqui da energia, por exemplo. Ou aquela que eu mostrei para vocês lá no mês sobre a velocidade, a divisão do deslocamento pelo tempo. Essas fórmulas, elas não nasceram simples assim. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção dentro dessa nova matemática que eu estou vendo agora. Que essas fórmulas, elas nasceram extremamente complexas e foram transformadas em simples. E esse é o poder da matemática simbólica. Aí a gente vai ter as chamadas equações diferenciais, que é o novo nível que eu estou indo agora. E esse foi um dos motivos de eu não ter gravado os vídeos, tal, porque eu estava muito ocupado para isso. Eu só queria explicar para vocês o que eu estava fazendo, certo? Enfim, a matemática simbólica, ela é isso. Ela transforma o complexo em algo mais simples, muitas vezes em uma função simples. Ela transforma isso aqui, que vocês estão vendo que é complicado, em algo assim, através das equações diferenciais. Aí a gente tem o MATLAB também que ajuda. Queria mostrar para vocês o que espera vocês no futuro, porque é isso aqui no canal que espera vocês. Porque primeiro eu preciso aprender o que eu estou fazendo, aprender mais, treinar mais, para depois passar para vocês aqui. Então vamos diretamente ao assunto, um pouquinho da introdução de movimentos simultâneos. No vídeo anterior, o que a gente viu? A gente viu um movimento relativo, e a gente resolveu alguns exercícios, velocidade escalar, mas a vida não é tão simples assim. A gente vai ter movimentos que estão acontecendo dentro do mesmo tempo, e esse é o assunto de hoje. Os movimentos simultâneos. A gente vai ter praticamente 3 vídeos. Provavelmente vão ser 3 vídeos. A gente vai falar de movimentos simultâneos, o eco e a vazão. Em algumas aplicações da cinemática, deparamos com situações problema em que 2 eventos ocorrem simultaneamente. Que eu falei, pode acontecer 2 movimentos dentro do mesmo tempo. E eles são independentes. Quando a gente fala que algo é independente, é que não depende um do outro, obviamente. Então o movimento, ele, por exemplo, se eu estou indo para frente e outra pessoa está indo para trás, os dois têm movimentos independentes, porque eu vou continuar indo para trás e se você parar eu vou continuar indo para trás, mas cujos tempos estão amarrados. Então aqui a gente vê algo que é importante. O tempo deles está entrelaçado, só o movimento deles que é diferente. Vejamos o exemplo de 2 carros que vão colidir numa esquina. Seus movimentos são independentes um do outro. No entanto, para que ocorra a colisão, eles devem chegar juntos naquela esquina, ou seja, tempos interrelacionados. Isso aqui é uma ideia. Você vai ver muito, né? Carros que saíram de um canto A, do B, quando é que eles vão se atravessar, quando é que eles vão colidir. O velho joguinho, pois eu sou perito nisso. E esse tipo de coisa e tem a ver com movimentos simultâneos. Então vamos lá. O problema ali que eu falei é sobre um trem que está andando, mas existe uma pessoa andando junto com o trem. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa é a gente saber o que a gente tem e o que está faltando. Essa é a primeira coisa. Então vamos ver o que a gente tem aqui no problema. A gente tem que o movimento é reto, que é retilíneo, o movimento do trem.
a velocidade dele é 8 metros por segundo. Então aqui a gente já tem um dado relevante para a gente saber do problema, que é a velocidade. A gente tem a velocidade do trem, que é igual a 8. É 8 mesmo? Vamos ver aqui. É 8 metros por segundo. Beleza, a gente tem a velocidade do trem. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisa aqui no meio, que isso é importante. Aqui não tem mais nada. Ou seja, o que está faltando aqui? Está faltando a distância e também está faltando o tempo. Essas duas coisas a gente não sabe do trem. Agora vamos para a pessoa ali. A pessoa a gente tem a distância. O D aqui igual a 10 metros. Então a gente tem a distância. Tem mais alguma coisa? Vamos lá ver. A gente tem a velocidade também. A velocidade que a gente tem aqui é de 2 metros por segundo. Vamos ver se a gente acha mais algum dado importante. Não tem mais nenhum dado. O tempo, não tem o tempo. Eu acho que aqui se você já pegou a malícia da coisa, aqui já tá tudo escrito já para você. Por quê? A gente não tem nada, a gente não pode fazer nada em questão do trem, porque tá faltando 2 dados. Mas agora em relação a esse moleque aqui que tá andando no trem, aqui a situação ficou um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente tem a velocidade e a gente tem a distância dele. Então dá pra gente fazer alguma coisa aqui em relação ao moleque. Beleza. Em relação ao moleque, vamos lá. Qual é a fórmula? A fórmula ela é sempre a mesma. Só que agora ela não vai se adequar ao problema que a gente quer resolver. Por quê? Porque a gente quer o tempo, a gente não quer a velocidade. Aí vem a questão das aulas lá de álgebra lá que eu mostrei para vocês, que é a questão de isolar componentes. A ideia de equações básicas para você isolar o componente para você conseguir pegar ele, extrair ele. Essa é a ideia das equações. É a ideia mais importante das equações. Então o que a gente quer? A gente quer o tempo aqui. Se a gente quer o tempo, a gente tem que isolar o tempo. E como é que a gente faz isso aqui? A gente faz com que ele vá para o outro lado, obviamente. Aí o que a gente faz? A gente faz ele se cancelar. A operação que cancela a divisão é a multiplicação. Então, para a gente cancelar esse t aqui, a gente precisa multiplicar o t. Então, ele passa para cá multiplicando. Mas pera aí, que desgraça é isso aqui? Que viagem é essa, velho? Ainda não deu certo. A porra do negócio ainda não deu certo, porque eu tirei o t ali, mas não consegui isolar o t. Então, tá na hora da gente tirar o v da reta aqui. E como é que a gente tira o v da reta? A gente faz o oposto. O oposto da multiplicação é a divisão. Aí vai cancelar o v aqui e ele vai aparecer desse lado aqui. E eu acho que agora a gente conseguiu achar a fórmula que a gente queria. A gente chama isso aqui de manipulação algébrica. E agora a gente tem a fórmula que a gente queria. A gente manipulou a fórmula para se encaixar com aquilo que a gente queria. Quer saber o tempo. Agora a gente consegue. A gente pode pegar a distância e dividir pelo tempo, que vai dar a resposta. E nós teremos exatamente aqui 5. Mas 5 o quê? Como eu sempre falo. 5 o quê? 5 o quê? Se a gente tá botando o dimensionamento metro e metros por segundo, então essa porra tem que sair como, mano? Tem que sair segundo essa porra aqui, né? Aí agora é que vem o pulo do gato da questão, que é o mais importante na aula de hoje, sobre a questão de movimentos simultâneos, que é entender que o movimento é independente, mas eles estão entrelaçados pelo tempo, pois é um movimento simultâneo entre eles. Existe um movimento simultâneo entre eles. Ou seja, eu posso dizer que esse T aqui pode ser usado aqui também. Essa é a graça do movimento simultâneo. E com isso a gente agora tem 2 dados aqui. Só que a diferença é que agora a gente não tem que achar mais o tempo, a gente tem que achar a distância. Ou seja, a gente vai ter que mexer na fórmula que a gente conhece para chegar à distância. A gente vai ter que mexer aqui de novo. Vamos à fórmula original. Ela é o quê? Mas você já deve saber, já deve ter sacado já, que agora a gente vai... Aquela primeira fórmula que a gente achou que não estava tão bom, é a fórmula que a gente vai usar. Que foi a primeira que a gente botou. O T, não sei se você se lembra que o T estava aqui. O T estava aqui, ó, multiplicando com o V aqui, assim. Aí a gente foi e fez mais alguma coisa para chegar ao tempo. É isso daí mesmo. Essa primeira versão aqui que a gente fez da equação é que resolve esse problema aqui. Ou seja, a velocidade vezes o tempo ela vai dar a distância.
Ou seja, não tem mágica aqui. E aqui vai ser igual a 40. 40 o quê? Como eu sempre digo, 40 o quê? Você já sabe que é metros, né? Porque a gente tá falando que metros segundo por segundo, tem que dar a metro aqui. Então é 40 metros. Ou seja, vocês estão vendo que a ideia de movimento simultâneo, a gente pode dizer que um objeto tem um tempo igual ao outro, que é a chave. A chave do movimento simultâneo está na questão do tempo. Já que eles têm movimentos independentes, a relação de tempo, é essa relação de tempo aqui que a gente vai fazer com que ajude a gente. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.